Voltamos com o Horizonte Debate. O Horizonte Debate ao vivo, começa às 21 horas e vai até às 22. Você participa conosco pelo 996428473. Informações importantes, a sua opinião, na medida em que as opiniões vão chegando, a produção me passa elas todas e vou perguntando para os convidados o que as manifestações de vocês vão fazendo. Ignorância, disfarçatez, perversão, talvez foram as palavras que a gente transitou ao longo desse debate. Luana, quando estivemos aqui com o Luiz Flávio Sapori, professor da PUC, consultor em segurança. Um grande abraço para ele, né? Um grande abraço. Uma das pessoas de suma importância para se discutir sobre segurança pública, né? Ele vai dizer que a reincidência ela é tão grande que em algum momento prender já não adianta mais. Porque se o sujeito cai em Nova Contágio, se ele cai em Neves ou algo desse tipo, ele vai voltar. Em torno de 6 a 7 vão voltar. Ou seja, vão fazer alguma coisa para que esse menino não seja preso. Porque se ele for preso, ele vai voltar para o sistema prisional. Prender funciona? Nesse contexto que a gente está discutindo? O que eu sei te dizer é que prender tem efeitos muito perversos para além da prisão do indivíduo. E aí eu vou confrontar, Luana, vai ser confronto. Diga. Fazer o quê? Levar para casa? A gente tem, por exemplo, e fazer o quê? A gente já tem lei para saber o que fazer muitas vezes. A gente tem um habeas corpus coletivo, por exemplo, para mães e gestantes. Mães de crianças até 12 anos e gestantes que estão cumprindo pena em prisão, com prisão provisória, elas já têm o direito de estar cumprindo pena em prisão domiciliar. Antes de serem condenadas, a gente está prendendo mães, né? E muitas grávidas. Ou seja, dá para o sistema funcionar se ele obedecer algumas regras que até já existem. Por quê? A gente tem efeitos muito danosos da prisão. A gente tem uma reprodução, uma potencialização de tudo aquilo que a gente disse, das vulnerabilidades sociais, abandono, da família como um todo. A gente tem impacto na renda, no cuidado com os filhos, né? Na rede de apoio de mulheres presas. E aí, esses impactos da prisão de uma mulher têm que ser levados em conta quando a gente pensa, de fato, se aquela prisão resolve. Até que ponto ela resolve? E aí, se a gente está falando do sistema penitenciário brasileiro, a gente tem uma porcentagem muito grande de pessoas presas provisoriamente, antes mesmo de ser condenado. E mesmo antes de ser condenadas, a gente está produzindo esses efeitos. Pedindo licença por Fábio e por Livingston, Luana, estendendo contigo, o que é, para descrever para a gente, essa moça que tem agora uma criança de 3 meses? O que é esse lugar? Então, aqui em Minas, a gente tem um Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade. E por muito tempo, esse centro era tido como modelo no país. Nós fomos o estado pioneiro para a criação de uma unidade de atendimento materno e infantil, né? Fica em Vespasiano e atende mulheres de toda Minas Gerais. E essas mulheres gestantes vão para o centro, agora em qualquer momento da gravidez, e aí ficam no centro até a criança completar 1 ano. Nesse centro, a gente tem uma assistência médico-hospitalar e psicossocial, também garantida às mulheres, mães. Mas depois, quando a criança completa 1 ano, essa criança, esse laço é rompido e essa criança é direcionada para alguém da família ou para algum abrigo e adoção. E aí, como a gente tem presas provisórias, a gente está isolando, distanciando mães, encarcerando bebês, muitas vezes antes da condenação. Ou seja, a gente está criando uma população de recém-nascidos presos. E essas crianças... E volto a dizer, a gente tem uma unidade que já foi referência no país, mas a gente já tem problemas que na criação não existiam, mas a gente já tem problemas. Por exemplo, lá em Vespasiano a gente não tem brinquedoteca, a gente tem... E aí é muito bom a gente pensar nesse link. A gente tem nessa prisão materno-infantil e nessas prisões materno-infantis uma forma de prender a mulher nos seus papéis de gênero. As mulheres são presas
sendo mães e fazendo trabalhos domésticos. E é como se ela fosse uma forma de ressocializar, reeducar essas mulheres, né? E esse papel da mulher e essa prisão da mãe e das crianças, e essa hipermaternidade, que é um conceito que a literatura traz, pesquisadoras femininas brasileiras falam sobre isso, essa hipermaternidade, isso tem um dano muito grande para as mulheres e para os bebês. Primeiro porque elas são distanciadas das famílias, e em Minas Gerais a gente está em Vespasiano, então as famílias estão distantes. Um estado continental. As mulheres já são nosso. pouco visitadas nas prisões. E aí, com a distância geográfica, isso piora ainda mais a situação. E a pobreza para se deslocar até Vespasiano. Agora, e aí a gente tem... Só peço licença para falar uma coisa. Nas prisões femininas, a prisão feminina tem uma especificidade que é importante ser dita. As mulheres presas, as mulheres criminosas, elas são penalizadas duplamente. Pela lei e pelo seu papel social. Se as mulheres são educadas na nossa sociedade para o cuidado, para cuidar da família e da casa, quando elas não cumprem com esse papel social e cometem algum crime, uma vez presas, elas são rejeitadas pela sociedade duplamente. E o dia que esse filho dela, porventura, venha a também cometer um ato infracional... Não só pelo crime, como pelo desvio da expectativa de gênero que ela deveria cumprir. E por isso elas são muito pouco visitadas. Te provocando de novo. Por que a lógica, então... Eu tenho certeza que o telespectador cauteloso pensou em Adriana Anselmo, esposa do ex-governador do Rio, né? Ela ganha o direito, porque ela tem filhos, inclusive maiores de 12 anos, para estar presa em domicílio. Por que a gente pensa, então, que a Adriana Anselmo, com as joias Cartier, presa dentro de casa... cuidando dos filhos? Porque a legislação ela não é aplicada em conformidade, ela não é aplicada em igualdade. Lei 13.257, Estatuto da Melhor Infância. Tão linda essa lei de 2016, salvo engano. Uma lei maravilhosa que fala que aquela mulher e homem que possuem filhos menores de 12 anos, os quais dependam exclusivamente daquela pessoa, possuem o direito de responder a processos em prisão domiciliar. A lei foi simplesmente aplicada no caso da Adriana Anselmo. Então, não há qualquer irregularidade nessa libertação provisória, nessa prisão domiciliar em relação a ela. O que ocorre é que essa maravilhosa legislação, o Estatuto da Melhor Infância, não se aplica a negras, a pobres, a jovens de periferia. Agora, porque muitas vezes elas não têm acesso à defesa. Agora, o que dizer? A Defensoria Pública, aí eu já discordo, porque a Defensoria Pública de Minas Gerais ela é maravilhosa e melhor do que grande parte da advocacia. Porque o nível da Defensoria Pública para se passar, mas a Defensoria Pública, ela dá conta de responder? Eu acho que isso é que ela não faz. Ela, das 40 que estão ali na PEP, dá conta sim. No centro. Hoje a gente tem cerca de 50 mulheres. Sim, dão conta sim. Agora, o que dizer, doutor Livres, para essa pessoa que em casa viu que a Adriana Anselmo não foi presa, ela foi, Gilmar Mendes, colocada em casa de novo, e aquele sujeito que viu aquilo ali e queria de todo jeito que a Adriana Anselmo perdesse um braço, não só a liberdade. Eu tenho dito que o crime tem um conteúdo político. Esse conteúdo político não é política partidária, não é porque é esposa do ex-governador, é o conteúdo político que exige de algumas pessoas selecionadas, seja para um rigor maior, seja para ser tratada como comum. Por que isso gerou esse habeas corpus coletivo das mulheres que estão na mesma situação da Adriana Anselmo? E esse paradigma foi importante, eu acredito, para gerar essa situação. A Defensoria Pública de Minas Gerais é que levou isso e destaco, como o doutor Fábio fez há alguns minutos, a importância, a atuação e a qualidade da Defensoria Pública no nosso Estado. Eu conheci a Defensoria Pública há 15, 20 anos atrás e a melhora foi significativa. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse fator político é o abuso das prisões provisórias. O juiz tem decretado prisão provisória sem observância dos requisitos legais para isso. Depende para quem? Com medida política. Não vamos falar de Supremo Tribunal Federal, de baratas e ratos e outras coisas, que não vou só... A ironia aí fica valendo, mas os juízes têm decretado prisões como um fator político, para dar uma resposta à sociedade. Eu atuo num caso, que eu não vou identificar qual é que é, mas
O juiz decretou uma medida cautelar semelhante à prisão, porque o delegado responsável pela apuração informou que era inconcebível que quem estava naquela situação pudesse continuar em liberdade. Concebível por quê? O Ministério Público concordou com a manifestação do delegado, o juiz, sem manifestar, decretou a medida. E aí... sem observar os requisitos legais para essas medidas. Mas é o que eu disse mais cedo, Foi a aplicação político da lei que tem. processual penal, ela vem sendo feita de uma forma completamente distorcida. A prisão, ela virou a primeira medida dentro do direito penal. E a prisão deveria ser a última medida. A própria lei, no artigo Porque isso 286 do tá Código de Processo Penal, Sim. diz... Com todas as 286 do letras. Código de Processo Penal. Só será decretada a prisão provisória em não sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319. Mas em entrevista isso não hoje ocorre. para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, o juiz Barroso, ele inventa de que a gente precisa de refundar a República por conta de várias questões, e ele está dizendo que está tentando reparar a partir do Supremo Tribunal Federal algumas distorções dessa Constituição. A letra ali dentro, ela é fria. Ele não tem responsabilidade nenhuma em tentar mudar esse... Isso chama corrupção do sistema. Nicolas Luhmann fala isso. Né? Sim. O judiciário não tem função de corrigir nada. Né? A função do juiz de fazer justiça é fazer ou aplicar o ordenamento jurídico com os valores constitucionais. Dr. Livingstone, Luana, Fábio, obrigado demais para um assunto difícil, mas que eu tenho certeza que a gente deu conta de destrinchá-lo. Obrigado pela sua participação. Um abraço para a secretaria lá da Vara de Execuções Penais de Contagem, lá para a VEC. Voltamos a nos encontrar na próxima semana. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.